Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir. Eu sou Igor com H. E eu sou a Aline Brito. Gente, já quero convidar vocês para participarem aqui do nosso episódio, que é especial para o Dia dos Namorados. E eu quero aproveitar para pedir para vocês compartilharem esse episódio, também curtirem aqui, seguirem a gente aqui se inscreverem, né? Seguirem a gente no Instagram, no TikTok, no Spotify e também no nosso canal de cortes, tá bom? Bom, pode apresentá-los. Galera, diz a lenda que se você está assistindo esse episódio e é solteiro, quando acabar esse episódio você vai receber uma mensagem que é da sua futura namorada. E se você namora, se você assistir esse episódio até o final, quando você terminar esse episódio, você vai ser pedido em casamento. Nossa, tá vendo? Olha a então, responsa. Assim, assiste o episódio até o final, comenta aqui, deixa o like, tá bom? Porque esse episódio está sensacional, não é verdade? Bom, hoje estamos com eles, que são especialistas em relacionamento. Renata e Rafael, sejam muito bem-vindos. Obrigado, valeu. A gente tá muito feliz em participar, acredito que a gente vai contribuir demais, principalmente com essa data que é o Dia dos Namorados, né? A gente tá muito feliz para poder trazer todo o nosso conhecimento, da nossa experiência, né? Obrigada, Aline, obrigada, Igor, obrigada, meu amor, por mais um projeto juntos. E obrigada a todos vocês que estão aqui e que acreditam no que é mais indispensável em todos os seres humanos, o amor. Vamos falar muito de amor? Vamos fazer um negócio bem meloso, gostoso, porque a verdade é essa, da necessidade humana amar e ser amado. E a gente está aqui para te dizer como você vai se tornar a pessoa mais amada desse mundo. Nossa, que gostoso, né? Bom, pra gente dar início, quem é a Renata, quem é o Rafael? Diz um pouquinho de vocês pra gente. Bom, eu sou Renata Mariano, eu sou especialista em relacionamento, mentora hoje de relacionamento. Eu tenho uma formação aí vasta na área de terapias, psicanálise e tal, mas de fato eu me encontrei dentro da neurociência. Eu passei particularmente, para não me prolongar muito, assim, numa jornada pessoal e profissional de muita ascensão, alguns anos atrás. Então eu fiz mestrado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, hoje moro em São Paulo, e sempre foquei muito na minha carreira. Eu ouvi lá da minha infância, e foi parte da minha criação, e não sobre os meus pais, assim, mas sobre como eles viam o mundo e a vida. Meus pais casados, 40 anos de casados e tal, mas a minha mãe sempre falava, Renata, estude para ser alguém na vida. E o que a Renata fez? A Renata estudou para ser alguém na vida. E é o que a gente ouviu muito das gerações, né? Veio um momento que, estude, e o culto ao estudo, ao conhecimento, que é ótimo, excelente, eu não vou tirar os méritos disso. Todo mundo gosta, a gente ama estudar. Só que eu fui lá e fui alcançando tudo aquilo na minha vida, na minha jornada. E chegou um ponto que a minha vida pessoal estava fracassada. Eu investi tudo, eu ganhei... eu ganhava troféus. Não é nem porque quer se achar toda aqui, não. É porque eu fui, de fato, dando foco naquilo. Aquilo foi se expandindo na minha vida. E aí chegou um momento que eu estava com uma clínica cheia, muito bem sucedida, trabalhando demais. E a crença aí do esforço... E eu olhei para minha vida pessoal, estava destruída. Não tinha formado família ainda, eu não era mãe. E estava muito em negação em relação a isso. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, poxa, o tempo está passando, vamos lá, o que eu vou fazer? O que a gente quer dessa vida? Aquele momento que a gente começa a se questionar, sabe? Eu não sei se vocês já se questionaram, o pessoal que está ouvindo já se questionou. E aí, o que eu vou fazer na minha vida? A gente entra na corrida dos ratos, né? Sim. E aí, eu... conheci o Rafa no meio dessa jornada, comecei a trabalhar ali no marketing digital, conheci o Rafa no meio da jornada, e aí ele me olhou assim, e ele falou assim, por que tu ainda não é mãe? A gente começou a ficar juntos. E aí eu falei pra ele assim, não sei, acho que não deu tempo de pensar ainda nisso. E já vinha de outro relacionamento fracassado, assim, porque, eu me basto, importa meus feitos, olha aqui, meus títulos, eu sou toda poderosa, independente. E aí ele disse, não, tu tem tudo pra ser mãe. E quando ele me trouxe, isso quase foi um alívio, assim, sabe? Pra minha alma. Aí, sabe, eu me conectei com a minha essência feminina e eu comecei, peraí, isso aqui é diferente, será? Não, como assim? Mas e a Renata lá, profissional? E aí, nessa jornada, a gente passou por muitas dificuldades, a gente passou por muitos fracassos, que a gente vai compartilhar com vocês. E aí, eu tive que ressignificar a minha história pessoal. Passei muito fracasso no relacionamento. E aí, nessa jornada, eu já estudava terapia, entendia de pessoas, só que, cara, aquilo... Si, né? Aquilo lá era assim, é muito bonito na teoria, mas e na minha prática? Né? A gente acredita que o resultado prova a verdade. Não me interessa quanto a pessoa estuda hoje.
Não me interessa o que ela acha que ela sabe sobre a vida, sobre relacionamentos. Eu quero olhar a vida dela. E aí vou ter um recorte do que ela pensa sobre a vida de fato, sobre as crenças dela. Então, eu comecei a entender que, peraí, tinha alguma coisa errada. E tentava resgatar o nosso relacionamento. E daí engravidei do Dom, nosso filho hoje, que tem 2 anos. E a gente tinha muitas brigas e brigas e brigas. E eu não entendia qual era o problema. E aí, toda bonitona, do mundo pra fora. E lá dentro, destruída. E aí, fui fazendo várias áreas terapêuticas. Comecei a ir à igreja e comecei a... várias coisas, assim. Pra tentar me conectar com respostas. Pra entender por que eu vou ser fracassada no namoro. Não adianta. Achava que eu tinha que trocar o relacionamento. Que o problema era ele. É sempre o outro, É né? sempre o outro. problema. E aí, eu me dei conta, não, peraí. Tem alguma coisa que é em mim. E aí foi que, em uma dessas respostas de oração, de fato, eu me conectei com o conhecimento da neurociência. E aí a neurociência mudou a minha vida. Comecei a estudar sobre neurociência, o que acontece no cérebro das pessoas, no meu cérebro, o cérebro do meu marido. E aí a gente, então, começou a fazer sentido. E hoje, a minha última pós-graduação em neurociência, e foi aí que eu descobri as respostas. E idealizamos, então, o nosso método, que hoje é a neurosintonia, que é restabelecer conexões de casais. E tudo mudou na nossa história e estamos aqui para contar ela. A gente restaurou o nosso relacionamento com a neurociência e a gente ajudou outros casais a usarem a mesma metodologia para restaurarem os deles. Claro que o que a gente vê é que cada pessoa que vai aplicando, a gente vai melhorando, porque tem coisas que funcionaram pra gente que não funcionam pro outro. Então, a gente tem aí já uma jornada de 1 ano. Né? Sempre lapidando. Eu não acredito em métodos que sejam eternos. Assim, cara, é isso e acabou. Não, o método, ele é um organismo vivo. Sim. Ele tá sempre se moldando, moldando, né? se lapidando. É assim como, por exemplo, um vírus, né? Na hora que vem algo, ele pega aquilo como se fosse um antifrágil, né? Se você já a ideia do antifrágil, Sim. tem que ser antifrágil, né? Quando vem algo, aquilo tem que servir para a melhoria contínua daquele... A gente vê isso por a neurosintonia. E ainda mais quando trabalha com o ser humano, né? Porque a natureza humana, ela é dinâmica, ela não é estática. Exato. Então, assim, esse dinamismo é fantástico e é desafiador ao mesmo tempo. Então, quando a gente trabalha com pessoas, a gente sempre vai ter que estar modulando. E a gente veio agora de um fato muito grande, que foi a pandemia, né? Isso fez uma descaracterização totalmente. Então, assim, para quem trabalha com pessoas, principalmente com o cérebro das pessoas, comportamento, tem que ter esse dinamismo também. E você, Rafa, fala um pouco de você. Quem é o Rafa? É o Rafa, esposo da Rê, pai do Dom. Eu não tive nenhuma formação, acho que eu fui o inimigo da academia. Das faculdades, cara. Nem por isso ele não estuda tanto mais. Eu sempre fui um cara, tanto que quando eu era adolescente, eu era quase um anarquista, cara. Eu acredito, eu juro, eu era muito contra o Estado, contra a ideia, tipo, de o governo dizer o que eu tenho que estudar, dar uma grade curricular e etc, né? Por isso que eu fiz meias graduações, mas eu nunca ia porque eu não gostava da ideia da coisa em si. Eu acredito que a educação em si, como ideia, ela fracassou durante o tempo, né? Então, eu fiz uma boa parte da graduação em filosofia, boa parte da graduação em teologia, não terminei nenhuma das duas que eu comecei, chegava no meio, eu falei, cara, eu consigo entender mais estudando sozinho do que estudando aqui. Entendeu o conceito, né? E seguiu. Porque educação não é sobre ter um diploma, educação é sobre entender as coisas. Exato. Então, pra mim, por isso que eu, tipo assim, eu não tenho formações, mas eu entendo muita coisa, porque eu sempre fui muito autodidata. Eu era o cara que, quando tava na escola, o professor me explicando, sei lá, química, me explicando alguma coisa na aula, eu olhava pro professor e falava, cara, esse cara não sabe explicar. Eu terminava a aula, eu ia buscar na internet e aprendia muito mais. Então, eu sempre tirava notas boas, mas nunca aprendia na aula, porque eu aprendia melhor sozinho, né? Eu acredito que por isso que eu não fui muito bem nas graduações e acabei, deixando pra lá, e até hoje eu me educo sozinho, né? Então, hoje a gente mentor neurosintonia, a gente ajuda relacionamentos, não ajuda, a gente mentora, restaura relacionamentos, né? Independente do fato do que aconteceu, a gente restaura nossa metodologia e nossa missão é essa, cara. Pegar pessoas que estão sofrendo hoje e ajudar elas a serem felizes no amor, no casamento que ela tá, porque muitas vezes as pessoas elas querem recuperar o casamento que ela tá, porque é uma família. Não é um marido, é uma mulher, são filhos, é uma história, e elas não querem deixar isso para uma nova história, elas querem recuperar aquela história. E, assim, a respeito disso, vocês entram em um momento muito crítico de um relacionamento, né? Às vezes o relacionamento, ele tá um relacionamento longo, né? E aí, ao longo do tempo, as coisas vão se desviando. Vocês acreditam que seja por quê? Pelo fato dos objetivos começarem a ser disperso entre eles, ou outras coisas podem acontecer ao longo do caminho? Sei lá, o amor
foi se perdendo? Sei lá, as crenças foram também se perdendo. O que vocês acreditam sobre isso e com relação a casos que vão sendo trazidos para vocês? Ótimo, excelente. A gente sempre diz que a gente trabalha com algo muito sensível dentro da vida humana, né? Tem duas maiores sensibilidades, assim, da vida humana, né? A questão financeira, quando se trata de alguém que trabalha com dívidas, e alguém que trabalha com traição. São dois momentos muito sensíveis, tanto que as pessoas, elas ficam constrangidas em expor isso, muitas vezes, porque, de fato, é algo bem ruim, assim, na vida das pessoas. Causa muito efeito. O que a gente acredita, assim? A gente estudou muito sobre relações humanas. A gente... E vê muitas teorias e muita coisa sendo exposta hoje em dia. Esses dias mesmo a gente estava discutindo essa ideia. Muitos métodos de relacionamento dizem, o problema é comunicação. E eu sempre digo, não, o problema é a raiz. É a raiz da questão. Esse não é o problema, a comunicação. A comunicação é uma consequência. Um sintoma, Um né? sintoma, igual a traição. Então, o que a gente acredita, Aline? A gente acredita que a traição é um sintoma de um relacionamento doente. Pensando em outra lógica, na fisiologia, por exemplo, humana, na patologia humana. Se a pessoa ela tem um problema, ela tem dor de barriga, e ela vai ao médico, ela pode ter uma doença, né? Síndrome do intestino irritável. Então, ele vai olhar para a dor de barriga, para o desconforto abdominal, como um sintoma. Ele vai tratar aquele desconforto, porque é ruim, dói. É a mesma coisa, traição. É óbvio que dói. É o que a pessoa sente, mas não é aí o problema. Bom, sabendo disso, a gente estudou muito a traição e a gente entendeu que a traição não é só falta de caráter, como hoje as pessoas julgam. A gente coloca um vídeo no nosso Instagram, ele dá polêmica. E eu falo, e eu bato nessa ideia, não é só falta de caráter. É também, porque, bom, se a gente entende que a pessoa tem um conjunto de virtudes, ela vai dizer, isso aqui eu não faço. Eu não vou ultrapassar essa barreira, esse muro. Mas nós sabemos, inclusive, pessoas intelectualmente desenvolvidas, pessoas inteligentes, e aí eu não quero estereotipar, não quero dizer que todo mundo é assim, mas a gente pode ver casos de pessoas inteligentes, médicos, às vezes pastores, vocês já ouviram falar histórias? Vários. Pastores, pessoas que são Muito líderes mais religiosos sim. e psicólogos que traem. O que tem? Mas essa pessoa tem muito conhecimento. Por quê? Porque a gente entendeu que, infelizmente, ou felizmente, não sei, nós somos guiados pelos nossos instintos humanos. Que a neurociência explica. O cérebro tá aí comandando tua vida e tu tá dizendo assim, tudo é destino, é sorte, azar. Não. Tem algo interior a nós, que a neurociência explica. Ou seja, a traição, ela é um abismo entre o casal. Se há um abismo, é porque essa pessoa que traiu, ela tá em busca do prazer e fuga da dor. Isso a gente acredita. Nós, seres humanos, o tempo inteiro, estamos em busca do prazer e fuga da dor. A gente pode ver o mecanismo do vício. E hoje, a gente classificou a traição como um mecanismo de vício. Eu estudei o mecanismo do vício. É um sistema de recompensa do cérebro. Tá fazendo sentido? Com certeza. Em relação a isso, uma complementação e uma pergunta, tá? Tem um livro, que é o da Oprah, O que Aconteceu com Você? E ele fala que uma pessoa que é viciada, ela tem a recorrência desse vício, a não ser que ela mude as companhias. Companhias agradáveis fazem com que ela se reabilite. Então, assim, a partir do momento que eu estou rodeada das mesmas companhias, eu não consigo quebrar esse vício. A partir do momento que eu rodeio de pessoas que vão favorecer para que esse vício seja quebrado, isso vai acontecer. Mas isso tem que ter uma consciência, né, clara, Sim. sobre o que de fato está acontecendo. Com certeza. A maioria das vezes não é isso que acontece, né? Que é o que a neurociência explica, né? Exato. Eu vou até dar um adendo sobre isso, porque esse mecanismo do vício ele é muito interessante e o que está por trás dele é a questão da dopamina. Hoje existem muitos estudos que trabalham só a questão da dopamina na vivência que nós temos hoje da rede social, onde é dopamina o tempo inteiro. Sim. Porque hoje tem mais casos de traição por vários motivos. Tem um motivo histórico, cultural e tem um motivo neurocientífico. Vou começar pelo neurocientífico e depois eu vou pro histórico, né? O neurocientífico é o seguinte, imagina um camaradinho lá que ele antigamente só tinha acesso a algum tipo de pornografia, algum tipo de nudez na revista da Playboy que, cara, às vezes ele via ali no mercado. Hoje em dia, esse mesmo camarada, ele tem acesso a algum tipo de nudez ou pornografia o tempo inteiro na rede social. São mulheres que estão o tempo inteiro posando seminuas e foto na praia, etc, etc. Imagina, vamos colocar em nível de dopamina, né? Vamos supor que a foto da mulher na praia é nível de dopamina 10 pro cara.
que tá com testosterona alta, muitas vezes já faz 15, 20 dias que tá sem fazer amor com a mulher, porque a mulher não quer e tal, no tempo dela. Testosterona alta e dopamina. Esses dois principalmente. Se tá com testosterona alta, começa a procurar ali. Pô, beleza, viu a foto, dopamina 10. Viu outra foto, dopamina 15. Viu outra foto, dopamina 20. Chega um ponto que aquela foto, ela já não é suficiente pra pegar a dopamina, que a dopamina vai aumentando os níveis, galgando, né? Então, chega um ponto que ele já não se satisfaz mais vendo a foto. Ele precisa de um nível maior. Assim como é uma questão do vício. Um cara que é álcool, tem um tempo que 2 garrafinhas de pitu, colocar no Nordeste, né? Muito pitu, cara. Eu tava aqui tentando lembrar o que é pitu, já lembrei. Pitu, vou colocar pitu, que é a cachaça do Nordeste, que o nordestino conhece aí. Então, o cara que tem 2 garrafinhas de pitu já não fica mais bêbado com 2 garrafinhas, precisa de 3 garrafinhas. Vai criando resistência, Vai criando né? resistência. Exatamente. Nosso cérebro vai criando resistência àquele nível de dopamina. Então, eu vou continuar aqui. Então, chega um ponto que aquela foto, ver foto já não é mais suficiente para ter o mesmo nível de dopamina, porque ele criou resistência. Aí esse camarada vai buscar na pornografia. E ele vai começando na pornografia, tal. Por isso que existem muitos estudos que mostram que pessoas vão procurando níveis mais brutais de pornografia com o tempo que ele vai ficando por causa da dopamina que ele tem no cérebro. Chega um momento que esse camarada continua sem relação sexual boa com a esposa. Testosterona continua alta. Falando, cara, vai, reproduz, procria, vamos. E aí não tem acesso a isso e tá na pornografia. Chega um ponto que, sei lá, nível de dopamina tá em 100. A própria pornografia já não satisfaz mais ele. Aí, imagina, ele tem um casamento ruim, em casa, a mulher só escolhendo o camarada, a mulher, tipo, tira toda a autoestima do cara, relacionamento horrível, ele tá com a dopamina altíssima, chega uma guriazinha no trabalho que fala, nossa, você até que é bonito. Meu, é tudo o que precisa pra... Até que é bonito, não é nem Foi o gatilho agora, pra entrada. Eu estudei muito isso pra explicar pras pessoas por que a traição já acontece de maneira neurocientífica. Imagina que esse camaradinha tá com nível de resistência de dopamina 100, a pornografia mais brutal já não satisfaz esse camarada, testosterona lá em cima, a mulher não quer fazer amor com o cara, e trata muito mal ele, que é o que acontece com todas as nossas mentoradas. Chega uma mulher no trabalho que ele fala, pô, você até que é bonito. Meu... Acabou. A dopamina lá em cima, testosterona lá em cima, uniu as duas coisas, o cara não vai falar nem por... E por isso que pessoas altamente morais, por isso que pessoas mesmo morais, pessoas que têm... Muitas vezes... Alto nível de consciência. Que traem. acha, na verdade, né? Porque a gente, às vezes, se perde, né? Às vezes o cara, ele é realmente um cara que ele tem critérios, o cara tem conceito, tem valores. Mas na hora que acontece isso, o cara não vai responder pelos valores dele. Tanto que tem Aí vai pelo instinto, Aí vai né? pelo instinto. O cara vai agir de maneira completamente instintiva. Aí o cara age por instinto, quando se percebe a consciência, fala, pô, o que eu fiz? Mas aí vem a culpa, aí vem o arrependimento. Entende, a mulher não entende, mas, cara, aconteceu completamente de maneira neurocientífica. Agora, e pra corroborar isso, a gente tem o conceito histórico social que a gente vive, onde a traição muitas vezes normalizada pelos veículos de mídia, pelo Instagram, onde você vê traição o tempo inteiro sendo divulgada. A normalização a questão da própria independência feminina, de que não é necessário ter uma dependência. Então, cara, isso tudo... O questionamento da sociedade poligâmica também. Por que tem que ser monogâmico? E eu falo porque a necessidade fisiológica de exclusividade. Exato. Eu, inconscientemente, eu não vou brigar com isso, eu desejo ser exclusiva na vida do meu marido. E ele na minha. Então, isso, ela é agressiva, só que tu vai normalizando. As crenças o que aconteceu foi... Esse contexto histórico que nós vivemos serviu para diminuir os valores que impediu o camarada de agir por instinto. E então, basicamente, né, quando eu tenho na minha mente aquelas coisas que me fazem não trair sendo diminuídas, o cristianismo, tanto que a gente fala, até a gente estava falando antes aqui sobre a religiosidade, né? Mas, de certa forma, a religiosidade serve como um aumento da barreira moral para os erros não serem cometidos. Isso é histórico. Por mais que você não concorde, se você seja ateu, a pessoa vai concordar que isso ajuda. Aí entra como se fosse uma lei. Exatamente. Né? Onde você sabe que até você pode fazer, mas seria um crime perante ao matrimônio. É uma lei social, entendeu? Exato. E isso ajuda. Então, lá, imagina, o cristianismo sendo derrubado dia após dia, pessoas criticando o tempo inteiro, os valores sociais sendo derrubados dia após dia. Cara, o camarada lá, ele começa a falar, pô, é normal, pô, fulano traiu, Beltrano traiu, olha, isso aqui é normal. Fulano tem casamento ali... aberto, tal, o mundo tá uma loucura, também vou fazer uma loucura. Então, acaba que combina essas duas coisas. Vamos às polêmicas. As polêmicas, hein? Adoro. Homem trai mais que mulher?
Estatisticamente sim, né? Justamente por toda essa questão da figura também da mulher. A mulher já tem uma figura de ser um pouco mais recatada desde da criação, assim. Cada vez mais a gente vê incidência, ou seja, números novos de mulheres traindo, mas ainda o homem, e inclusive por uma questão fisiológica. A mulher tem liberação do estrogênio uma vez por mês lá na sua ovulação. Então, eu brinco, né? A mulher tem... Renata, qual é a frequência sexual ideal? Eu disse, bom, se fosse fazer a média, porque a mulher ovula uma vez por mês. Libido uma vez por mês. O homem, testosterona, dependendo da idade, alta. Full time. Full time. Todos os dias. Eu disse, eu brinco, né? Lá em casa, vamos fazer uma média, amor? Eu falo para as mentoras, eu faço uma média, né? Mas, enfim. Por quê? Porque a gente tem... Isso é biológico. Não adianta lutar contra a nossa biologia, é verdade. né? Mas a gente vê uma normalização das mulheres também, né? E tá tudo bem trair e tal, que a gente, óbvio, que é contra essa normalização. Mas respondendo também o que a Aline trouxe, assim, o que faz, então, a pessoa não trair? O que seria mais forte pro cérebro dela? O que faz o nosso cérebro se arrepender? Também que é uma pergunta. Eu queria que meu marido se arrependesse. Eu falei, não é você pedindo para ele, por favor, se arrependa. Isso é também neurocientífico. O arrependimento, ele vem quando o meu cérebro, ele pondera. Ele, tem uma balança com 2 pêndulos, tá? Ele tem que ver mais perdas do que ganhos na atitude dele. Mesmo que o ganho seja irracional de sentir prazer na hora. Então, eu disse, não adianta você achar que o seu marido vai se arrepender. Se ele não perceber no conjunto da relação de vocês, putz, cara, perdi algo nessa mulher, perdi confiança, essa mulher é incrível, eu posso perder ela. Então, o que faz a gente diminuir a barreira entre a traição? Aí entra a neurosintonia, que é o nosso método. Desconexão neuroemocional. O que a gente percebeu que faz os casais serem muito mais fiéis, desejarem estar junto? Conexão neuroemocional. É anterior à conversa, à comunicação, a diálogo, papapá. Isso é só resultado. Então, faz com que a gente consiga alinhar isso, o que a mulher e o marido pensam e sentem sobre eles. Cara, se tu tá aqui, se tu tá fechado aqui com o teu marido, a gente brinca, né? Pode parecer a Juliana Paz. Cara, o Rafa vai estar, sei lá, num lugar e digo, amor, olha essa mulher que bonita. Eu não tenho problema de falar isso. Cara, olha que mulher bonita. Eu sei como pensa o cérebro dele. Ele vai dizer assim, cara, bonita ok. Atraente. Talvez o cara lá no imaginário, gente, eu sou bem real em relação a isso. Cara, imagina essa mulher aí no momento de intimidade. Cara, passa no imaginário. Né, gostosona e tal. Vou usar a expressão, posso? Pode, à vontade. Falar à vontade. É assim que o cara pensa, sabe? A gente como mulher também, gente, sem mimimi. Eu sempre digo para as minhas mentoras, sem mimimi. Ok, é assim que pensa, né? É porque, na verdade, não é para excluir o que a gente sente, né? Isso! Mas é para bloquear como a gente reage a partir daquilo, né? Exato. Então, o fato de meu marido olhar para uma mulher de gostosona e tal, não faz com que eu desestruture o que nós temos enquanto relação. Porque o que tem no background é muito maior. Então, eu sei que ele vai olhar e vai dizer, nossa, interessante. Mas na hora, o cérebro dele vai pensar, poxa, mas aqui essa mulher, cara, a gente é feliz. Aí tem os outros perfeito. valores, né? Cara, mas é tão legal, ela né, me supre, ela é legal, olha o que a gente construiu, olha a nossa história. Conexão neuroemocional. E aí a barreira vem na hora. Não, então deixa pra lá. Renata, você havia falado sobre a conversa, né? Que às vezes não é a conversa que resolve tudo isso. Mas quando começa essa desconexão entre os casais, um dos sintomas não é esse afastamento, essa falta de diálogo entre o casal? Para acontecer todo esse caos aí dentro do relacionamento? Não, de fato, assim, a desconexão neuroemocional, que é essa nossa base da neurosintonia, isso que a gente faz no primeiro mês, são 3 fases na neurosintonia. O primeiro mês é reconexão neuroemocional. Então, quando você não tem mais essa conexão, a conversa, ela já se torna caótica por si só, né? Porque eu tô sempre na defensiva, eu sou sempre muito reativo. Eu tenho uma desconexão neuroemocional. Vamos dar um exemplo, na prática. Eu tô aqui com meu marido e eu fico pensando, ai, que saco, olha, ele não faz nada direito. Olha lá, olha o trabalho dele, não rende. Ou, só pensa em botar dinheiro em casa, ou os 2 extremos. Ou eu vejo o meu marido como um nada. Olha ali, ele é fraco, olha ali, o fulano não sei o quê, olha o vizinho, olha o primo, olha o cunhado. Tem muitas mentoradas que estão nesse aconteceu nível. Exatamente isso. E o marido, então se eu não sou nada, vou embora, tu não gosta de mim mesmo? Olha teu irmão, olha não sei quem, olha fulano faz não sei o quê. É sempre fazendo com a comparação, né? Desconexão neuro, pensamento, emoção da mulher. Daí começa o cara também,
Olha só, a mulher não quer saber do cara, trata mal, papapá. E aí começa esses diálogos mentais. Eles acham que, tipo, nada tá acontecendo, mas tá ali, né? Tudo acontecendo no diálogo neuromental. E aí acontece que, consequentemente, eles vão ficando distantes. Então, o que tu vai ficando? O teu cérebro entra em mecanismo de luta ou fuga perante qualquer ameaça. Como é isso na prática, Renata? Eles podem até tentar conversar. Aí eles vão tentar conversar, ela ataca. Olha ali tu, olha só o que tu fez. Olha não sei o quê. Olha, né, vários pontos. Ai, porque olha, tu deixou a toalha em cima da cama. Tudo vira uma questão. Então, uma conversa, quando tem essa desconexão neuroemocional, ela é caótica. É óbvio. Né? Porque eu olho ele achando ele um caos. Ele me olha achando uma chata de galocha, como a gente diz. A mulher se torna chata. E aí, naturalmente, o que vai acontecendo? Vai ficando os dois em mecanismo de luta ou fuga. O que é luta ou fuga pro nosso cérebro quando a gente tá discutindo com alguém? Ou a gente foge, que é o que acontece com os maridos. Tá. Fica falando sozinha, vai. Ele não me escuta, olha só, eu tento conversar. Mas eu tentei conversar. Eu falo, não é sobre isso. É só depois que tu arruma isso, a conversa. Ou ele se torna reativo de volta. E eles brigam. Luta ou fuga, eles estão sempre em reatividade. Então, a conversa, ela é caótica. Quando a gente restabelece a conexão neuroemocional, até o jeito que eu vou conversar com meu marido é diferente. Poxa, cara, talvez ele tá fazendo o melhor dele. Neuroemocional. Eu fico pensando, talvez ele não é perfeito, eu não sou também. Olha pra mim, me projeto. Será que eu não tô projetando nele o que tá em falta em mim? Mas eu olho pra fora, porque é mais fácil, né? Mais fácil eu tô olhando pra fora. Não sei se fez sentido se respondeu a tua questão. Sim, Inclusive, eu quero até dar um pequeno complemento. É por isso que a gente sempre bate que os outros métodos não funcionam de forma completa. Por quê? Porque eles atacam o que é visível. E, o que tá mais fácil, na verdade, coerente. Comunique melhor. Tente ser uma esposa mais agradável pro seu marido. É tipo, imagina um camarada Use um lingerie novo. Imagina bem superficial, né, o tratamento. Imagina uma doença que ela é uma doença de pele. E aí a pessoa vai passando pomada, mas não vai. Por quê? Chega na raiz, né? Porque aquela doença ela é formada por outra coisa que tá lá dentro. Enquanto você não ataca aquilo, você pode passar a pomada que for. Vai sempre ter a doença, ela vai aparecer só em outro lugar. Então, vou melhorar a comunicação, mas daí vai acontecer outra coisa. Tanto que tem mulheres que pensam, nossa, Rafa, eu era uma pessoa maravilhosa pro meu marido, não sei o que aconteceu. Pô, tava lá, a causa da desconexão emocional tava lá. Sabe, como a pessoa não via, porque às vezes não é visível, é interno, ela não resolvia aquilo. Por isso que quando a gente resolve a desconexão neuroemocional, eles naturalmente, o casal se reata. Independente, que a gente já reatou o casamento que o marido estava a não sei quantos quilômetros de distância em outro estado com outra pessoa. E na hora que essa conexão é reativada, eles voltam a se reconectar. Isso acontece por causa dos neurovínculos, que são os vínculos neuroafetivos que eles têm entre eles. O neurovínculo está sempre comunicando. Com todo mundo que eu me relaciono, eu tenho vínculos neuroafetivos, né? E esses vínculos eles comunicam, comunicação intracerebral. E o que acontece é que na hora que eu reativo, independente do cara, não precisa estar comigo, não precisa fazer, não precisa fazer nada, nem precisa querer, inclusive. Na hora que eu reativo isso, os vínculos emocionais que estavam entre nós, eles reativam e a gente volta a sentir aquela química, volta a sentir aquela paixão, volta a sentir aquele amor. É por isso que, mesmo não tratando, tanto que a gente fala pouco, né, das causas... faça tal coisa. A gente é menos prático no sentido que esses outros métodos. Mas a gente traz mais resultado porque a gente faz o que realmente faz sentido, que é onde realmente está o problema. E aí, uma pergunta que talvez, não sei se já teve um histórico desse dentro dos alunos que vocês tiveram. Na verdade, 2 perguntas. Primeiro, se vocês trabalham sempre em casal, ou normalmente eu acredito que sejam as mulheres que começam a procurar vocês, né, para tentar resolver a questão do relacionamento. E se existiu em algum momento dessa terapia, posso falar terapia, né? A gente normalmente fala mentoria. Mentoria, assim, tá. Onde vocês detectaram que dentro daquele relacionamento realmente não faziam mais sentido. Por que eu tô perguntando isso? Porque ouvi recentemente dizer que o casal, ele tem um negócio de cheiro, né? Eu não depois vocês... Isso. Né? Que conectam eles, né, de fato. E aí você começa a perceber se realmente você tá conectado em um relacionamento afetivo saudável ou não. Ou você errou
na tentativa aí de um relacionamento. Vocês já pegaram alguma coisa do tipo? Assim, a primeira pergunta sua foi sobre terapia de casal. A gente não usa o nome terapia porque a gente não acredita em terapia de casal. A gente não acredita em terapia efetiva para relacionamento. Me aponte uma, eu vou investigar qual é essa terapia. 100% das nossas mentorandas, assim, e o nosso perfil de mentorandas é aquelas pessoas que já tentaram tudo. E elas estão, assim, poucas não fizeram nada. E elas tentaram terapias anos, com várias linhas terapêuticas. Psicanálise, TCC, coisas mais práticas, ou coisas mais holísticas, constelação. Ontem mesmo eu estava falando com uma mentoranda nossa. Falando, a última que eu estava fazendo é a constelação. Ela disse, eu estava tentando fazer tudo. Surgiu alguma coisa, eu quero recuperar meu casamento. E não surtiu efeito. Ela falou, a neurosintonia, com uma semana eu já percebi a diferença, né? Da gente se conectando novamente. Eu não acredito em terapia de casal. Qual é a dinâmica da terapia de casal? Eu já tentei. E eu achei, sinceramente... A gente tava tentando recuperar nosso casamento. Eu achei pouco efetivo, né? E a gente aplicando em outros. E eu achei também bastante desgastante e muito chato. Vou falar bem uma palavra bem simples, todo mundo entende. A dinâmica é como? O terapeuta aqui tentando intermediar os dois e os dois se contra-atacando e eles vêm com raiva. Os dois com o braço cruzado, querendo só atacar o outro. Mas também tu não sei o quê. Não, isso não funciona. Isso só Isso tem até filme falando sobre isso, né? Quem prefere filme tem aí. Isso. Eu acho que o Divã... É Divã? Isso. Vocês já assistiram? Sim, não, total. E assim, não é efetivo. É só pra perpetuar e de certa forma, e quando a terapeuta se posiciona, porque em algum momento ela tem que se posicionar, parece que fica com cara, olha, viu? A culpa é sua aí. E só aumenta a responsabilidade pro outro, que eu acho caótico isso. Então, eu não acredito. Ou um ou outro, ou eles fazem separados. E a gente normalmente atende mulheres, porque a mulher tem mais essa abertura. Né? A gente também atende alguns homens, mas a minoria, né? Menos de 5%. O que acontece? Quando a mulher diz, 100% das nossas mentorandas que disseram, eu disse pro meu marido, o problema é ele. Ó o que acontece, terceirização, é fácil dizer. É fácil. Então, eu e o meu marido temos que ir pra terapia. Falta consciência de autorresponsabilidade. O nosso relacionamento chegou dessa forma, porque eu, em algum ponto, errei. Ou está acontecendo alguma coisa que eu estou em ponto cego e eu quero resolver. Então, elas vêm, elas se dão conta, 100% dos casos, e analisando, vocês vão ficar chocados com isso, eu não tenho problema nenhum de falar. Dane-se que dizem, a gente tem mulher, tem que se apoiar. Não, eu tenho que falar a realidade. 100% dos casos, quando as mulheres se modificam, o relacionamento melhora. Que é essa a nossa realidade. Por quê? Porque a mulher tem um grau de complexidade diferente cerebral. Eu falo, gente, os homens são mais simples. Se tu entende a necessidade básica do homem, é sério. Né? E eu sou mulher, eu não tenho problema em falar isso. Eu me sinto mais complexa que o meu marido. E isso melhora a nossa relação. Quando eu entendi isso, eu parei de dizer, mas ele... Eu entendi quais são as frentes que fazem meu marido se satisfazer. Não só sexual, também. Mas tem outra, que é segurança emocional, afetiva, uma mulher que faça ele se sentir o cara, o provedor. É necessidade instintiva masculina. Cara, o cara segue a vida, ele só quer viver em paz. 100% das mentorandas dizem, meu marido disse, eu só queria ficar em paz, eu quero chegar em casa, meu trabalho está em paz, sabe, ter uma família legal e tal. E a mulher tem uma complexidade muito maior das suas necessidades. Então, quando a mulher vem, a gente resolve, assim, 100% dos casos. Respondendo a tua segunda pergunta. Só fazer um adendo, quero dar a título de curiosidade. A gente já atendeu 2 casos que foram muito interessantes. Primeiro, 2 mentoradas. A primeira, ela falou, nossa, meu marido tá horrível, meu Deus, não tem como. Tem que ir pra terapia. E ela conseguiu fazer o cara ir pra terapia. Quando chegou na terapia, a terapeuta falou, não, é verdade, essa é uma mulher tóxica. Separa dela, ele se separou dela. Todas elas falam isso. Tira, saiu pela culatra. E outro caso que foi muito interessante, que foi terapia de casal. Ela falou, não, nosso casamento tá difícil, não tem condições. Aí eles foram pra terapia de casal, ficaram meses na terapia de casal, no final das contas o cara pegou a terapeuta. Ele traiu ela com a terapeuta de casal, cara. Tu acredita? Então, tanto é que tem, não só essas 2, mas tem vários casos, tipo assim, pessoas falam, nossa, eu queria tanto que meu marido fosse pra terapia, na hora que chegou na terapeuta, meu marido se quis separar. A terapeuta deu atenção. Vocês estão entendendo, né? Sim. Então, é um tiro na culatra. Não quer que seu marido faça terapia, quer que seu marido fique em casa. Começa tranquilo, por você. Né? Eu sempre Faça você. E ela tanto que na Bíblia Renata, fala, se pudesse voltar atrás. Tanto que na Bíblia fala, a mulher sabe dificuldade, é o homem que sabe dificuldade. Porque a mulher não entende o papel central dela na família. Eu vou dizer pela minha mãe, cara. A minha mãe é uma mulher muito simples. Né? Ela tem 0 estudo e tal. Muito simples, né? E ela não entendia isso. Ela sempre era uma mulher que, tipo assim, era mulher muito problemática, né? Tem infância problemática, etc. E acontecia que, olha qual era os sintomas, o resultado prova a verdade. Eu tive depressão na minha adolescência, quando eu morava com minha mãe. Cara, fui me curar da depressão quando eu saí de casa. Eu saí de casa, parece que eu me curei instintivamente, cara. É incrível. Acabou. Casamento com meu pai era um caos, eu tinha traído ela várias vezes e tal.
Enfim, certo tempo atrás, eu e a Renata, a gente foi lá pra Paraíba visitar meus pais e a Renata falou por alto pra neurostonia pra ela. Fez um dia de, como diria, de bootcamp, né? Um dia de bootcamp com minha mãe ali, ó. Mentoria individual, meu irmão. Aí ela falou pra minha mãe, tal, como é que funcionava e deu uns insights pra ela. Minha mãe ficou aquilo na cabeça. Como é uma mulher muito simples, ela demorou um tempo pra internalizar. Ficou um tempo e tal. Nesse meio tempo, minha irmã já tinha ficado... Eu era alcoólatra quando morava com minha mãe. Minha irmã, mas não era do meio, a segunda, também estava envolvida em alcoolismo. Foi achada bêbada de madrugada numa praça lá. Pra tu ver. Então a família vai dando sinais, cara. Vai estruturando tudo. tudo. Quando a mulher não tá posicionada, quando a mulher não tá sendo a mulher sabe, né? Então, e todo o resto, enfim. E já tentei matar duas vezes. E ela demonizava o meu sogro, assim. Ele era o caos. O problema da família era meu pai. Tudo. Meu pai isso, meu pai não aquilo. O que acontece? Ela começou a aplicar neurosintonia. E o tempo foi passando, a gente foi vendo algumas evoluções. Meus pais nunca tinham dinheiro pra nada, cara. Aquele casal que sempre tava zerado. Pindaíba. Tudo, cara. Pindaíba total. E a mãe, porque meu pai não sei o quê, e ela sempre ali. O que acontece? Ela pegou a neurosintonia, começou a aplicar a neurosintonia na vida dela e o tempo foi passando. Ela, né, como teve a mentoria, ela teve só o bootcamp ali, né? Demorou um pouco mais. Depois de mais ou menos um ano, a gente começou a perceber uma diferença. Sempre que eu ligava com meu pai, Renato tá de prova, a gente ligava para meus pais e minha mãe passava o tempo inteiro da ligação criticando meu pai. Tipo assim, era pra conversar, assim, Dia das Mães, mãe, parabéns, Dia das Mães. Então, seu pai fez isso. Ontem mesmo pegamos uma briga. Bem nordestina, assim, era uma... Só que daí ela começou a melhorar muito com meu pai. Ela começou a elogiar meu pai começou a apoiar mais meu pai. O sintoma, a gente começou a ligar. E minha mãe não criticava mais ele. Eu falei, olha, diferente o trem. O que começou a acontecer, cara? Começou a acontecer uma reviravolta naquela família. Minha irmã, que tava tendo depressão, que tava alcoólatra, ela parou de se envolver com isso. Ela parou de beber, começou a focar... Agora ela tá se formando em enfermagem, cara. Minha irmã ali, ou meus irmãos também, tudo certo. Meu pai, olha só, como a gente sempre fala, todo problema tem uma grande oportunidade, né? Meu pai, ele lesionou o pé, né, o joelho lá. Ele fazia bico, né? Não conseguia mais fazer os bicos dele. Naquele tempo que ele ficou em casa, teve uma sacada, começou a arrendar um negócio de cadeira de balanço. Quem é nordestino, sabe a cadeira que balança? Começou a fazer aquilo, cara, e começou a dar certo. Hoje eles têm uma renda massa fazendo cadeira de balanço. Essa semana... Ela ajuda ele. Ela ajuda eles, estão junto, ajudando muito. Tanto que esses dias mandaram a foto, que estavam lá na feira vendendo cadeira junto. Amados. Então, essa semana passada se mudaram pra casa dos sonhos deles, que sempre quiseram. Então, assim, família tá indo bem, estão prosperando, na realidade deles, né? Mas assim, o que aconteceu? Quando a minha mãe mudou, a família mudou. Mudou os filhos, mudou o marido, mudou a gente situação dela acredita toda. nisso. A mulher, ela é o alicerce da casa. Pergunta, a pessoa certa existe? E se sim, como descobrir? Olha só, e até é meio a conexão juntando da... muito, né, dessa pergunta do sim. feromônio. Sim. Quando a gente fala isso, a gente abre um viés muito grande, assim. A gente abre a possibilidade de, tipo, me questionar o tempo todo se eu estou sim ou não com a minha pessoa predestinada. Então, a gente não acredita nisso. A gente acredita que a gente estabelece conexão neuroemocional. E eu posso fazer o meu marido, é isso que a gente acredita. Eu posso fazer o meu marido ser o meu marido dos sonhos. Independentemente da pessoa ser algo que, nossa, é completamente oposto daquilo que eu gostaria, tal. A gente trabalha uma ferramenta chamada outro retrato na neurosintonia. Então, as mulheres começam a dizer, meu Deus, meu marido era um que vivia no celular, agora ele tá com a Bíblia pra cima e pra baixo, lendo, né? Sem ela ficar conversando toda hora e pedindo pra ele mudar. Então, ele muda por neurosintonia. Essa é a nossa lógica. Por quê? É interessante a tua pergunta. Se eu começo a dizer assim, mas eu acho que eu não sinto... Porque, ok, tô no início da paixão, eu conheci alguém, vamos lá, na prática, tá? Eu tô meio frio na barriga, feito novidade, ok, gostei dessas características, isso não, mas ok, no momento da paixão, que é mais aquela sensação do furor, assim, né? Eu negligencio as coisas que são ruins. E que bom que o nosso cérebro faz isso. Até isso, Deus é tão perfeito, foi tão perfeito em nos criar, que ele fez isso. Porque senão a gente vai ficar tão seletivo ao ponto de que a gente não tem relação com ninguém. Porque, esse aqui tem um pequeno defeito, sei lá, o cabelo dele tá torto. Somos assim, somos seres humanos assim. Mas tudo bem, às vezes quando tu vai iniciar uma relação, tu pode fazer um critério de triagem. Cara, o que faz sentido pra mim aqui, isso, esse cara tem isso aqui, podemos desenvolver, né? Ninguém vem pronto necessariamente. Porém,
Aí eu entro na rotina, eu entro na convivência, eu trago as minhas crenças, eu trago a minha forma de ver a vida, eu trago minhas ideias, eu vou ouvindo coisas na internet, uma amiga falou o quê, a mamãe falou o quê, o pai falou o quê, falaram lá no trabalho o quê, eu começo a ter muito estímulo, eu começo a questionar. Mas eu acho que o problema é o feromônio. Eu acho que é o cheiro. Não, eu acho que não é a pessoa para mim. Mentira. Se eu começo a pensar que ele não é a pessoa para mim, ele se torna a pessoa que não é para mim. Agora, se eu começo a pensar que ele é a pessoa para mim e que em algum momento eu escolhi e eu honro e eu sou responsável com as escolhas que eu fiz lá atrás... Cara, ontem na mentoria, o Rafa estava dando mentoria, a gente faz mentorias a cada 15 dias, ou o Rafa ou eu, com as nossas mentorandas. E aí ele brincou, eu tava no chat, né, porque eu tava cuidando do nosso filho que tava dormindo, e ele tava com as mentorandas em outro lugar, fazendo... E aí eu entrei no chat só pra acompanhar, brincar com elas e tal. E aí ele falou assim, amor, eu tô com fome, ele lá no meio do ao vivo. Faz uma lasanha pra mim. Eu falei, tá, vou dar um jeito da lasanha. E aí elas, nossa, Renata, Eu falei, gente, daí o Rafa disse, não, ela cuida de mim e tal, assim. Daí eu falei assim, eu vou honrar minhas escolhas. Olha o que eu falei, eu vou honrar minha escolha. Em algum momento eu olhei pra ele, me apaixonei, me instiguei por ele. Ele é a minha escolha. E eu vou fazer dar certo esse relacionamento. Diferente do que eu pensava, tá? Porque eu vim num divórcio anterior ao relacionamento com o Rafa. E hoje eu sou contra divórcio. Porque justamente eu mudei a minha forma de pensar. Então, e aí eu ficava pensando, aquela pessoa não é pra mim. Mas Renata, e se tu tivesse o conhecimento? Eu não quero saber o e se. A minha visão tá sempre pra agora em diante. O que eu tenho com o conhecimento que eu tenho agora em diante é o que eu vou fazer na minha relação com o Rafa. Mas eu olhava pra alguém e dizia, essa pessoa não é pra mim. E ela não foi pra mim. Existe muita ideia do príncipe encantado, né? O cara que vai vir pronto. A mulher tem muito isso, né? O cara que vai... Tanto é que essas mulheres que acreditam nisso, ela tá sempre pulando de relacionamento em relacionamento. Tá sempre fugindo, né? Sempre fugindo. Porque esse cara não é certo. Vai ter um cara que vai vir encontrar que vai ser maravilhoso. Cara, todo mundo, nós somos humanos. E aí coloca a responsabilidade de Deus, né? Deus vai trazer a pessoa ideal pra mim. Eu porque vou orar, eu fico vou fazer indignada com isso. Vou fazer um jejum sempre de 1000 dias. terceirizando. Sempre. Vai... E eu digo assim, é interessantíssimo esse adendo. Uma das coisas que mais me deixam indignada, eu falo isso muito nos meus stories, e eu sou uma mentora que eu digo, eu não falo o consolo, eu falo a verdade. E por isso que elas evoluem tanto, né? Elas crescem muito e elas acabam gostando mesmo. Ai, que bom que a Renata nos dá aquele sacode da vida, assim. Peraí, eu digo assim, se você vai terceirizar até pra Deus, peraí, para tudo. E eu sou cristã, gente, eu creio em Deus, eu frequentei igreja por anos. Só que assim, as pessoas estão confundindo tudo. Elas não sabem, e tu pode estudar teologia o que for. O maior questionamento dentro da teologia é o que é a onipotência de Deus, onipotência, onisciência, onipotência, a onipresença dele, ou seja, ele pode tudo, e onde entra o livre-arbítrio. Pergunta para qualquer teólogo, se ele sabe te responder. Então, o que as pessoas fazem? O que aconteceu de errado na minha vida, Deus não quis. Mentira! Aí entra o livre-arbítrio. Então, você terceiriza até para Deus. Eu falei, por favor, parem com isso. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim... como que é mesmo? Deus faz tudo por você, exceto a sua parte, né? Porque assim, ele pode até colocar uma pessoa realmente muito boa pra você, muito compatível pra você. Só que se você não tiver o trabalho de manter aquele relacionamento, desculpa, realmente não vai dar certo. É que hoje existe uma lógica, e foi isso que a gente começou a perceber na religiosidade. Existe uma lógica de como se Deus brincasse de The Sims com o mundo. Tipo assim, que Deus tá pegando todo mundo ali brincando de The Sims. Essa aqui eu vou botar uma tempestade na vida dela. Essa aqui eu vou tirar, essa aqui eu vou fazer, essa aqui eu vou fazer. Deus ali, como tivesse um grande computador universal, Deus assim, brincando com as vidas. Tô jogando aqui. Sim. E o pior que não, o que a gente entendeu é, cara, beleza. Ou Deus fez tudo e Deus já escreveu tudo, ou existe o livre-arbítrio. Por quê? Não existe uma espécie de livre-arbítrio onde todo o destino já está traçado. A gente vai estar jogando um jogo de carta marcada. Isso é muito confuso pra mim. É muito confuso, é um horror. Por isso é o que eu falo para as nossas mentoradas. O que acontece dentro da teologia é o seguinte, existe a mensagem, existe a deturpação dela. Por princípios equivocados ou não. Aí eu não vou entrar no mérito, mas fulano pegou porque ele quer. Não. Essa pessoa fez por mal entendimento mesmo. Eu vou trazer uma ideia para vocês. Existe o católico, o protestante, existe o católico protestante. Dentro do protestante tem o adventista, o presbiteriano, tem o neopentecostal, o batista. Cada um deles entende a Bíblia de uma forma. Existe uma ideia que é a hermenêutica, que é a forma de você interpretar um texto. E dentro da teologia, a hermenêutica faz com você olhando a Bíblia e pedindo para o Espírito Santo te guiar. Aí eu penso, cara, será que o Espírito Santo, tava doidão? Para cada um falar uma coisa?
para o presbiteriano falou um, para o católico falou outro, porque cada um deles diverge da Bíblia de alguma forma. Para o católico, Maria tem um papel central dentro do cristianismo. E nem sempre foi assim, se você pegar, né? Pro protestante, não. Pro próprio católico, quando a igreja católica foi fundada, em 300 e pouco depois de Constantino, a ideia era uma, hoje é outra. Se você for pegar o primeiro concílio, que foi o Concílio de Trento, se eu não me engano, houveram várias discussões que determinaram, por votação democrática, coisas que hoje se tem na igreja. Tanto é que a figura de Jesus Cristo como Filho de Deus, ela foi questionada e foi votada democraticamente. Houveram o concílio das pessoas que eram centrais dentro da igreja católica e falou, olha, cara, quem acha que Jesus aqui foi o Filho de Deus ou se ele era um profeta? Houveram até os gnósticos, que tinham outra visão ainda mais sobre o evangelho. Então, hoje, toda a interpretação que nós temos da própria Bíblia, da própria mensagem, ela é feita por teólogos que divergiram entre si o tempo inteiro durante o tempo. Então, cara, Deus é inerrável. Deus não pode errar. Deus não pode dizer uma coisa e dizer outra ao mesmo tempo. Então, o que houve? O que é o erro dentro da religião? Deus é um, ele é e sempre será e nunca vai mudar. O que muda é a interpretação que os homens fazem de Deus. Então imagina uma caixa d'água que é água infinita. E nós pegamos um baldinho que é o ser humano. É o baldinho tentando pegar uma espécime de água e tentando dizer que aquilo ali é o oceano, entendeu? Essa é a questão da religiosidade. Por isso que existem muitas mais interpretações. Dentro da própria igreja. Por isso que existe cada vez mais, vão tendo mais derivações. Dentro da própria igreja católica. Agora não é só católica. E a gente não ficou só no campo de estudar, assim. A gente viveu várias experiências religiosas, tá? Tanto católica, e a gente não quer trazer porque a gente sabe o quanto a crença religiosa, ela é algo que ela traz um fanatismo. Então aqui a gente não quer questionar, tá? Você que tá escutando. A gente tem mentorandas, assim, 100% das nossas mentorandas são cristãs. Ninguém que entra não crê em Deus, até porque a nossa linha de raciocínio é toda essa. Sim. Mas crê em Deus, né? A gente crê nele, no Criador, no grande Criador. Porém, elas têm várias linhas, algumas católicas, e todas se adequam super bem. Faz muito sentido para elas, porque a gente não entra nesse aspecto. A gente só desmistifica crenças que estão impedindo elas de serem felizes na vida dela, na prática. Então, por exemplo, Deus não quis. Deus não quer meu relacionamento. Como assim? Abre dúvida. Tá, mas será que Deus quer ou Deus não quer? E agora ele quer. É confuso. E toda confusão gera problema na nossa vida. Sim. Não, a gente trabalha o contrário da confusão, que a gente chama dentro da neurocinturia, um dos passos é decisão inabalável. Cara, eu vou fazer esse relacionamento dar certo. Quando eu tenho uma decisão inabalável com isso, eu tenho uma decisão, número 1, nada me abala, ou seja, eu chego lá. Tudo que gera confusão é um problema. Então, Deus não quis é um problema. Como Deus não quis? Eu abri um negócio e quebrou, Deus não quis. Ou será que foi a tua incapacidade de gerir aquilo, de procurar conhecimento? Deus, ele vai te mostrar que talvez seja um caminho, ele guia os caminhos. Mas existe a sua parte, que é o livre-arbítrio. Né? Então, é só isso que a gente quer desmistificar. Por isso que dentro de Romanos fala, existe uma condicional. Para que seja feita a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, eu tenho que renovar meu entendimento, que hoje em dia, na tradução mais moderna, significa mentalidade. O que é mentalidade? São os padrões que eu carrego dentro da minha mente. São os padrões mentais, os circuitos neurais que eu tenho. Então, não tem como eu viver aquilo que Deus quer para a minha vida se eu não mudo. Tanto que tem uma frase que para mim é uma das frases mais incríveis da Bíblia. Um dia eu vou pegar um quadro e vou fazer essa frase, colocar essa frase. Não se coloca vinho novo em odres velhas, cara. Não se coloca. Se você for pegar, o que significa isso? Não tem como fazer Deus operar na vida de alguém que não muda. Só que o que acontece hoje, a gente quer o milagre sem fazer o caminho. Sim. A gente quer viver aquilo que Deus tem pra nós, mas sem fazer literalmente a nossa mudança. Então eu quero que o meu marido seja um marido magnífico, mas eu quero continuar sendo a mulher chata de galocha que eu sou. E as pessoas erram nesse ponto. As pessoas pensam que é só oração. Não vou orar, vou fazer jejum e nada muda. Por que nada muda? Porque qual é a condicional? Não é orai-vos e será feita a boa vontade. Não, é mudai. As pessoas Batei e acharei. Batei e acharei. A pessoa quer que a porta se abra e que Jesus não vai pegar ela no colinho, entendeu? Porque Jesus é generoso. Estou com a porta e bato. Né? Tu que abre, a gente não entende nem o conceito da fé, cara. A gente não entende o que é a fé. Cara, a fé é a certeza. Tanto que Paulo fala, a fé é a certeza daquilo que nós cremos, apesar daquilo ainda não existir. Eu não vou pegar o versículo em si, mas Paulo fala bem, fé é a certeza daquilo que nós cremos, apesar daquilo ainda não existir. Então, o grande ponto é, eu vou dar um exemplo, quando o paralítico e os amigos foram lá levar o paralítico para que Cristo curasse, cara, eles tinham certeza que Cristo ia fazer aquilo.
Eles não foram tipo, nossa, será que Jesus vai botar o cara pra andar de novo? Nossa, eu não sei, é um mistério. Não, eles foram na certeza que Cristo ia poder pegar aquele cara e fazer ele andar. Quando Zaqueu subiu aquela árvore pra gritar o nome de Jesus, ele tinha certeza que Jesus ia ouvir ele e tinha clareza que aquilo ia acontecer. Ele não foi com, nossa, será? Não, tanto que Cristo sempre fala quando ele faz um milagre. Ele pergunta pro cara, Jesus, eu quero um milagre. Ele pergunta, você crê que eu posso fazer isso pra você? A tua fé te curou. É É incrível isso. Só A tua que fé te curou. A gente sempre transmite a fé para Cristo em si. Só que a fé na questão do que Cristo pode fazer na minha vida. E esse é o grande ponto. Quando a gente precisa, através da mudança da nossa mentalidade, a gente se renova e nessa renovação a gente passa a ter um novo padrão mental e esse padrão mental nos abre tudo que Deus já tem pra gente. Por isso que, quando a gente falando sobre a questão do livre-arbítrio, quando a gente entende lá no Salmo que fala que Deus escreveu todos os nossos dias no livro da vida, significa que Deus já escreveu todas as possibilidades de dias no nosso livro da vida. Ou seja, tudo que nós vemos já foi escrito. Mas não no sentido que já foi determinado, mas no sentido que já era possível aquilo acontecer. Por isso que quando nós vamos sintonizar algo, nós vamos em busca de alguma coisa pra gente na nossa vida, aquilo já está escrito também. Então, Deus não cria o caminho, Deus já criou todos os caminhos. Você pega, É isso que a gente acredita. você que anda. É tipo como você estivesse num labirinto, né? Que todo lugar vai levar para um lugar e você só vai escolher através da sua decisão, seu É isso que eu livre-arbítrio. acredito também. Bom, que aula, né? Pois Que é. aula, na verdade. Bom, agora para essa câmera aqui, um conselho para quem está no relacionamento e quer dar quer melhorar esse relacionamento, e um conselho para quem está no relacionamento maravilhoso. Um de cada. Vamos lá? Excelente. Começa você, meu coração. Então, o Lindo que... da minha vida, maravilhoso. Se você deseja viver um casamento como o Tirou nosso... até as palavras dela, esse elogio todo. Ele consegue me deixar às vezes sem graça. A gente tava sábado no mercado, só um adendo pra contar uma história nossa. A gente tava sábado no mercado e ele tava fila cheia de gente na fila de frios. Eu tava com o Dom, nosso filho, a gente passou o carrinho e ele gritou bem alto: essa é a mulher mais linda desse mundo. Ai, gente, eu fiquei com vergonha, eu não sou nada tímida. Eu falei, bom, então se você, vamos ser bem prática. A gente falou, trouxe teoria, mas se você quer viver um relacionamento na prática, como a gente vive hoje, aqui é a casa de ferreiro, espeta de ferro, eu quero te dizer uma coisa: comece por você a mudança e jamais deixe de acreditar no amor. O amor é base da essência humana, é só a gente estudar um pouco da nossa necessidade. Todo mundo, por mais que diga, eu vivo bem sozinha, eu me basto, é uma mentira. A gente, sim, nós somos seres humanos relacionais. Deus não fez um planeta Terra para cada um, ele botou todo mundo aqui e digam, se relacionem. Então, sim, é bom que a gente não seja só. É bom que a gente tenha alguém e esse alguém seja o nosso companheiro. Então, acredite no amor até o último dia da sua vida. Porque quando você tiver 90 anos e você estiver deitado lá no leito da morte, quase batendo a porta, assim, indo para o céu, né? Assim a gente espera. Com certeza absoluta você vai dizer, que conselho, isso tem estudos provando, que conselho você daria? As pessoas sempre dizem, eu teria cuidado mais da minha família. Né? Não teria mais nem dinheiro, e não que a gente seja contra, não é a crença do dinheiro aí, tá tudo bem. Não é sobre mais títulos, é sobre eu teria perdoado mais, eu teria ido atrás, eu teria dado o braço a torcer, eu teria amado mais. Então, sim, existe um caminho para ser muito feliz no amor, e contem com a gente para isso. Maravilha. Rafa? Massa. Eu quero falar porque eu sei que talvez você tenha ficado com uma pulguinha na sua orelha falando o seguinte: mas é fácil pra Renata porque olha o Rafa aí. Olha o cara, pô. O cara grita no meio do mercado. Elas falam isso. Só que o que você tem que saber, minha cara senhora, meu caro senhor, que eu era um camarada completamente diferente uns anos atrás. Eu era um cara que eu era alcoólatra. Eu era um cara que eu era viciado, eu já fumei. Tudo que você imaginar, já fumei aí. Não sei se você imaginar. Eu era um cara que eu nunca elogiava, eu era um cara que eu era zero carinhoso, eu era um cara que eu destratava, eu era um cara assim... Viciado em pornografia. Viciado em pornografia. E tudo que você imaginar de ruim, eu era. E hoje eu sou um cara diferente. O que mudou? Mudou a Renata. A Renata, ela tornou o Rafael que é hoje. E a Renata continua tornando o Rafael de amanhã. Então, pra você entender, não foi um jogo pronto. Não foi a Renata pegou de bandeja. Não, a Renata pegou um terreno baldio cheio de lixo dentro. Ela teve que tirar o lixo e preparar a terra. Não foi nem na planta, né? É isso que eu ia falar agora. O corretor ainda passou a perna. Foda. Hoje tá valorizado, mas por quê? Porque a Renata foi lá, cuidou, entendeu? Então você tem o seu marido aí, você deve estar olhando pra ele ali, ele tá lá, assistindo o jogo do Flamengo, com a cervejinha na mão. Você pensa, o cara nem tá dando atenção pra mim. Saiba, eu era o cara
assim atrás. E hoje eu sou um cara completamente diferente. Você também consegue. Não espere o príncipe encantado bater na sua porta. Pega o seu marido ali, pega o seu Shrek e torne ele príncipe encantado, cara. A Renata fez isso comigo. Eu era o Shrek, hoje eu posso ser um príncipe encantado. Nem sei, né? A Renata que pode dizer melhor. Nossa, total. Eu digo pra ele todos os dias. Eu falo, é assim, ó, eu me emociono. É que vocês estão aqui perto, vocês estão vendo. É muito emocionante pra mim. Porque eu passei por tanto problema. E isso é a minha história de vida pessoal. Né? A gente não tá aqui só estudando, a gente foi lá e fez graduações. Não, a gente vive isso. E todo mundo no começo dizia, me jogou... Assim, eu tinha uma cidade inteira, uma cidade interior do Rio Grande do Sul, 35 mil habitantes. A cidade inteira me jogou. O que tu tá fazendo, Renata? Eu tô com tantas titulações, ficar com um cara como ele. Nada a ver, você do Sul, ele nordestino, entrou esse aspecto, todo mundo criticando nós o tempo todo, tá ficando louca. E hoje, quando eu estou aqui, nesse podcast, hoje realizando o sonho de ajudar milhares de pessoas no nosso Instagram, nas nossas mentorandas, e ele é meu parceiro de negócios, meu sócio, eu digo, é completamente possível. Então, não desista. Então, pra finalizar, existe esperança pra vocês. Você só não sabe como fazer. E pra pessoa que não tem relacionamento, que foi o que a gente falou lá no comecinho, não espere o Príncipe Encantado, que o Príncipe Encantado só existe nos filmes da Disney, tá? Então, pega uma pessoa que você acha, cara, que tenha conexão. Você pensa, cara, esse camarada aqui, pô, legal, gostei. Senão você vai ficar a vida inteira esperando, tá? Pega uma pessoa e saiba que você pode edificar essa pessoa. Pega uma pessoa, cara, gostei, tenha conexão com você, invista nela. Você sempre vai ter que investir. Ninguém fica rico na bolsa de valores sem botar o real lá, não, viu? Não acontece, nossa, olha só, sem botar um tostão, fiquei milionário. Não. A pessoa tem que investir e tem que investir com consistência. A mesma coisa é um relacionamento. Você não vai ter um príncipe, um cara maravilhoso do seu lado se você não investir. Então, não espere o príncipe encantado, porque eles não existem. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem defeito. Você vai ter que lidar com eles e aprimorá-lo, beleza? Fica a dica aí. E só queria concluir com mais uma questão que, enquanto eu ouvi o Rafa falar, as pessoas falam muito que amor é decisão. Eu não acredito nisso. Amor é sentimento. E ele vai continuar sendo sempre um sentimento. Porque a gente não pode racionalizar o amor. Então, com isso, eu quero terminar dando beijinho. Posso? Claro! Porque a gente estuda, a gente pensa, mas a gente vive um amor, assim, bem sentimento. É isso que prevalece. Um amor muito gostoso. Parece aquele casal de margarina, cara. Vamos aplaudir o pessoal que tá namorando aí, que tá com amor bem aflorado. Parabéns pra vocês. E caso vocês também precisam dessa ajuda, precisam desse auxílio, por favor, tá aqui 2 pessoas que vão saber orientar bem vocês nesse processo de relacionamento aí. Deixa a rede social pra galera. Sua rede social. Siga a gente lá no Instagram, @renatadavid.mariano. É isso aí. Neurosintonia. Perfeito. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui. Agora é só aguardar a ligação do namoro ou do casamento. Tá bom? Isso aí. Não deixe de deixar o seu like, seguir a gente nas redes sociais, tanto no Spotify, no Instagram, se inscrever aqui no canal e também no nosso canal de cortes. E, sem contar, a nossa rede social, que é pessoal. O meu é Igor, com H, souza.ufc. E o meu é a.linebrito. Gente, obrigada por ter ficado aqui até o final. E a gente se encontra no próximo episódio. Feliz Dia dos Namorados para todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.